O surgimento do rock cristão na América Latina remonta na década de 60 e 70, quando as ondas de rock and roll dos Estados Unidos e da Europa começaram a chegar na região. Essa combinação da energia musical pulsante e mensagens espirituais profundas ressoou em muitos jovens que procuravam uma expressão autêntica da sua espiritualidade dentro do contexto da música popular. O contexto sociopolítico da época também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do rock cristão na América Latina. Muitos países da região passaram por períodos de instabilidade política e opressão, o que levou os jovens a procurar maneiras de se expressar as suas preocupações e anseios por meio da música. O rock cristão tornou-se uma forma de resistência cultural, permitindo que os artistas transmitissem a mensagem de esperança, justiça e transformação social. Nesse vídeo vamos falar sobre a história do rock cristão na América Latina. Olá, eu sou Eli Filho e esse é o canal Rock Convertido. Nesse canal falamos sobre música cristã e sociedade. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações para ficar por dentro das próximas publicações, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário abaixo e se você conhece a cena cristã na América Latina, diz aí embaixo quais são as suas bandas favoritas. Agora vamos para o vídeo. A América Latina é um continente de tradição católica e a vertente evangélica dos nossos vizinhos ainda caminha em ritmo de crescimento bem discreto. Países como Colômbia ainda perseguem cristãos evangélicos. Sim, aqui do nosso lado existe perseguição religiosa. E por isso, a maioria dos países do nosso continente não existem muitas bandas, mas vamos abordar as bandas que tiveram êxito e contribuíram para trazer esperança e fé na América Latina. As primeiras movimentações na América Latina começaram no México em 1970, através de um jovem chamado Sérgio Moreno. Filho de pastor, o jovem estava voltando dos Estados Unidos, no qual passaram alguns anos estudando na década de 60. Moreno presenciou todo o movimento hippie na América do Norte e também acompanhou o surgimento dos primeiros artistas cristãos, nomes como Larry Norman e a banda Mind Garage. Ao retornar à sua terra natal e empolgado com o que vira na América, juntou seus irmãos para montar uma banda e usar o rock como ferramenta para transmitir o Evangelho de Jesus. E assim surgiu a banda La Tierra Prometida. Outra banda que surgiu na época foi a Generación de Jesús, que surgiu em 73 com a chegada do guitarrista Victor Antônio Manzon à Igreja Central da Fé e Esperança e Amor, na cidade de San Nicolás de los Garzas. O músico tinha a intenção de entrar para o Ministério de Louvor local e acabou propondo o baterista Isai Garza Cassani, que era líder do Ministério de Louvor, que montasse a banda junto com ele. Foram convidados também outros membros do grupo de louvor e até o líder de jovens, um rapaz chamado Victor Rafael Galvez, pediu para entrar na banda como vocalista. A primeira oportunidade da banda tocar foi no auditório do curso de mecânica da Universidade Autônoma de Nuevo León. Os equipamentos eram de péssima qualidade, mas apesar das dificuldades, a banda conseguiu chamar a atenção de muitos jovens. E naquele tempo não existiam bandas de rock cristão por aí. O nome da banda só veio depois desse evento. Na procura de um nome, um jovem da igreja sugeriu o nome Generación de Jesús, Geração de Jesus, em português, com base no Salmo 145, versículo 4, que diz: Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. O primeiro disco veio no mesmo ano, chamado Maranata Jesus Viene, gravada lá nos Estados Unidos. E ao longo do tempo a banda foi ficando conhecida na região e em outros países da região da América Central, ficando conhecidos também na comunidade latina nos Estados Unidos. E logo começaram a brotar outras bandas por aí. E podemos citar as bandas Querigma, One Way, Los Hebreos, El Rapto, Los Mensajeros del Rey e Los Mismos.
tempo foi passando e o evangelho foi crescendo bem devagar, e assim como o Brasil, as bandas começaram a surgir com mais frequência no final dos anos 80. Na cidade de Los Arroyos, na região metropolitana de Buenos Aires, nasceu no final dos anos 80 a importantíssima banda Resgate. A banda surgiu em 87, um pouquinho antes da nossa banda Resgate. Resgate lançou seu primeiro trabalho em 89 com o título No Religion, com letras que abordavam temas espirituais e sociais. Desde o início, o grupo mostrou a sua clara intenção de trazer uma proposta fresca e inovadora para a comunidade cristã, algo que foi confirmado com seu projeto de 97 em El Pelo en el Leche. Porém, seria o quarto álbum no Es Cuestión de Suerte, aquele que daria visibilidade à banda a toda a América Latina. Canções como Vuelvo a Empezar, Louco e Deja que te toque, que faz sucesso até hoje. Outra banda interessante é também a argentina Logos. Alguns integrantes da banda já vinham de anos antes com uma banda secular chamada V8, que hoje é cultuada como o ícone do heavy metal argentino. O último álbum da V8, chamado The End of the Iniquitous, teve bastante influência cristã nas letras da banda, e isso gerou diferenças ideológicas na banda, levando ao fim do projeto. Daí os membros cristãos da banda decidiram ouvir o chamado e montaram a banda Logos. Mantiveram a pegada do último álbum da antiga banda, misturando temas de protesto social e o Evangelho de Cristo. O primeiro álbum da banda, o La Indústria del Poder, saiu em 93. À medida que o tempo avançava, o movimento do rock cristão na América Latina começou a se diversificar e se ramificar em diferentes subgêneros e estilos musicais. Bandas e cantores de carreira solo exploraram uma ampla gama de influências, desde o rock clássico até o punk, metal e influências latinas. Essa diversidade musical permitiu que o movimento alcançasse um público mais amplo e transcendesse os limites das igrejas e comunidades religiosas. Outras bandas que podemos citar são a Vox Dei, da Guatemala, considerada uma das mais importantes bandas cristãs da América Latina, os argentinos da Quiosco, Puerto Seguro, Alas de Fuego, os colombianos da Generação 12, que é uma espécie de Hillsong da Bolívia, Alex Campos, de El Salvador, tivemos a banda Yom Kippur, Osana Kir, La Rocha, Messias, Sacrifício do Equador, Rojo, Strike 3, Kinesis, Sacred, Boanerges, dentre outros. Os anos 2000 chegaram, o rock foi se modernizando e as novas gerações começaram a aparecer. Pablo Olivares nasceu na Argentina e cresceu na igreja, mas o amor pelo heavy metal o levou a montar uma banda secular chamada Alórgena ainda nos anos 90. Mas após sofrer um sequestro na cidade do México em 99, Pablo decidiu desfazer a banda e voltar para suas raízes cristãs, e passou a se envolver com a juventude na igreja local. E a partir daí começaram as novas composições com um teor cristão. Em 2005, o músico lançou pela gravadora Canción o seu primeiro álbum solo chamado Luz em Vida, que foi muito bem aceito pelo público e ganhou o prêmio Dove Awards e o Grammy de Álbum Cristão do Ano de Língua Espanhola. Outras bandas que vêm nascendo de 2000 para cá são as bandas Templo, Éfode, Império, HPGE, Renascer, Credo, Metamorfoses de El Salvador, Alpha Union, Implosión, Ministério Abrasa-me Jesus, Pacto Perpétuo, Revolución Estéreo, Los Maple, Sentença Prévia, Corto Plazo, Alive, dentre muitas outras.
A América Latina é um continente, como eu disse, tradicionalmente católico. Em vários países, o número de evangélicos ainda é abaixo de 10%, como por exemplo o Paraguai. E outros como Chile, Colômbia, existem perseguições religiosas, ainda hoje. Portanto, a grande maioria das bandas citadas nesse vídeo são argentinas ou mexicanas, e o fato de a língua espanhola ser dominante na América Latina, isso facilita muito para essas bandas circular em todo o continente, né? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha servido de inspiração para que você descubra bandas novas e bacanas. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por você que assistiu até aqui, deixa o seu like, pois dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, são muitas horas, dias de pesquisa, e eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo com mais um vídeo top, e Deus te abençoe, até a próxima.